Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central. O nosso convidado de hoje é o Dr. Jacinto Santos, uma personalidade muito conhecida em Cabo Verde, ligada ao cooperativismo e à promoção do desenvolvimento local, que se traduziu no livro Economia Social e Solidária em Cabo Verde, lançado em 2017. Foi o primeiro presidente da Câmara Municipal da Praia após a abertura democrática, esteve à frente da maior autarquia do país de 91 a 2000, foi presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde. Jacinto Santos apresentou na passada sexta-feira o livro O Poder Local, a evolução do municipalismo cabo-verdiano, do povoamento à instalação do poder democrático, século XV ao século XXI. Como se pode ler na contracapa do livro, trata-se de uma reflexão amadurecida sobre o poder local, vindo de alguém que é indiscutivelmente um dos fundadores do município cabo-verdiano, do municipalismo cabo-verdiano democrático, por fazer parte do núcleo fundador que o concebeu e ter sido eleito, tal como já dissemos, primeiro presidente da Câmara Municipal da Praia de Santa Maria da Vitória, por sufrágio universal e direto. Para ganharmos algum tempo, deixe-me ir avançando que o autor centra o seu pensamento em três temas: municipalismo, descentralização e desenvolvimento económico. Percorre a história do nosso municipalismo desde o período colonial, com o surgimento da primeira Câmara Municipal na Ribeira Grande de Santiago em 1497. Dá conta da perda da autonomia do poder local durante o regime de partido único de 1975 a 1990. As sucessivas evoluções que o municipalismo vai conhecer a partir de 1991, desde logo a consagração da autonomia do poder local na Constituição da República de 92, a proliferação de municípios a partir do século XXI. O autor fala da regionalização, da sustentabilidade económico-financeira das autarquias, enfim, fala de vários temas de interesse para o poder local em Cabo Verde. Dr. Jacinto Santos, bom dia, obrigado pela disponibilidade. O livro O Poder Local, a evolução do municipalismo cabo-verdiano, do povoamento à instalação do poder democrático, século XV ao século XXI, é dado a estampa precisamente no ano em que, mais uma vez, se realizam eleições autárquicas. Disse há dias no lançamento desta obra que 32 anos envolvidos sobre a realização das primeiras eleições autárquicas em Cabo Verde, o sistema está entre esse. Quer explicar-nos porque é que, enfim, porque é que faz essa afirmação, ou porque é que chegamos a esse ponto? Pelos vistos, esse modelo que foi desenhado ou instituído em 92 não é assim tão imutável ou perfeito como se poderia pensar a priori. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, Carlos Santos, e obrigado aos rádio-ouvintes. Na primeira conclusão que cheguei no livro, analisando a série de eleições, portanto 8 eleições realizadas em Cabo Verde e uma intercalar para a Câmara de São Vicente em 1995, eu posso afirmar que temos um sistema já calibrado, não é? Um sistema estabilizado, mas não calcificado. Isto é um sistema que já sofreu vários testes e o stress maior aconteceu porque não foi resolvido ainda neste último mandato, 2020 e 2024, na Praia em São Vicente, por duas razões fundamentais. O sistema democrático funciona na base do sistema maioritário, mas o nosso sistema já produziu, diria, 3 variantes de governação municipal. Digamos, governos executivos minoritários, digamos, sem maioria relativa. Já temos executivos, digamos, minoritário, mas
com a minoria dos vereadores, e a forma dominante tem sido a maioria, digamos, unicolor, ou de uma só força política, que tem sido a tendência maioritária, e está conforme também com o sistema de distribuição de mandatos, o sistema proporcional de representação. Digamos, a questão fundamental da democracia representativa tem sido assegurada precisamente pela representação dos partidos, as forças políticas. Tem sido a representação dominante dos dois maiores partidos, os partidos de vocação maioritária, MPD e o PCV, mas tem havido espaços para grupos de cidadãos independentes e pequenos partidos, não assumindo a liderança, mas com avanço progressivo em termos de distribuição de mandatos. Depois temos alguns elementos de incongruência do sistema, que mostra que há espaços para melhorias, aperfeiçoamentos, mas o sistema no seu todo, tal como está desenhado, é um bom sistema, porque faz uma distribuição equilibrada das competências entre os órgãos. Nenhum órgão é superior ao outro. A distribuição de competências faz o limite, digamos, do poder de cada um, e tem um processo decisório da formação da vontade do órgão, digamos, ascendente. Digamos, mesmo o órgão executivo singular, mais de 50% das suas competências só serão efetivamente deliberadas se forem submetidas e aprovadas pelo executivo colegiado. E, consequentemente, os grandes instrumentos de gestão e de governação só terão eficácia administrativa se forem também aprovados pela Assembleia Municipal. Muito bem. Em relação a estes casos que analisa com muita profundidade no seu livro, o facto de o PICV ter perdido a maioria na Câmara Municipal de Praia e ainda assim a continuar na gestão dessa autarquia, a ingovernabilidade, digamos, que se vive na Câmara Municipal de São Vicente, há ainda uma outra situação inusitada na Assembleia Municipal de Boa Vista, portanto não se limita apenas a constatar essas incongruências, mas aponta também algumas sugestões, algumas propostas para se ultrapassar esses imbróglios. Exatamente. Em relação à questão da perda da maioria pelo partido que ganhou as eleições na Praia, neste caso concreto o PCV, e a ingovernabilidade, digamos, o bloqueio total, colocando o Executivo, digamos, no modo de funcionamento por duodécimos, o que resulta no funcionamento da inércia da própria administração, porque há um conjunto de atividades que a administração municipal tem que responder aos cidadãos e não pode parar. Isso é normal. Para esses casos, a lei e a Constituição têm solução. Portanto, quando se perde a maioria, devolve-se ao povo a palavra para repor a maioria ou dar outra conformação ao poder. Mas deixe-me só perguntar-lhe, neste caso, por exemplo, no caso de São Vicente, o governo, enquanto tutela administrativa, não tem um papel a desempenhar? Eu ouvi declarações da ministra Janina Lelis, enfim, alguma impotência do governo em intervir nesse caso concreto? Eu não diria impotência, mas alguma cautela em que os governos democráticos têm em utilizar o mecanismo que a lei lhe põe à disposição no exercício da sua tutela. E que seria? Para a dissolução. Eu, digamos, muito antes de escrever o livro, em várias ocasiões, tenho defendido que a reposição da normalidade democrática do funcionamento dos órgãos, tanto na Praia e São Vicente, passaria pela dissolução. Com fundamentos, primeiro, no princípio, do sistema no seu todo. Só pode governar quem tem a maioria, originariamente, e se não a tem, faz acordos, digamos, pós-eleitoral, para ter uma base para garantir a governabilidade. Portanto, São Vicente não aconteceu. Aliás, houve uma fase final em que os vereadores da UCID aprovaram os principais orçamentos, o orçamento municipal,
mas na Assembleia Municipal, digamos, a força que tem a representação no Executivo chumbou, juntamente com outros partidos. Portanto, há um impasse total e a solução política democrática é chamar o povo para resolver o conflito político que não se resolve com a justiça. Agora já é tarde, não é? Agora é esperar para as próximas eleições que deverão acontecer em novembro. Sim, e estou convencido que é difícil porque o governo, do meu ponto de vista, pode ser compreensível ou não, deixou arrastar muito esta situação. E eu penso que sobre questões do sistema, o mal tem que ser cortado pela raiz, porque se a moda pega, podemos ter situações semelhantes nos próximos tempos, não é? E isso é bom para o sistema, mas é bom também para os titulares, digamos. Por mais que se queira, é completamente diferente um presidente ter a maioria dos vereadores, ter um suporte da maioria e trabalhar com à vontade na implementação do seu programa eleitoral, convertido em programas de atividades municipais, e um presidente ter uma minoria que a vontade eleitoral determinou que deve ser governo, portanto deve governar em minoria e terminar o seu mandato. Se não há essas condições, fica também maniatado, digamos. O seu desempenho fica sofrível, muito aquém daquilo que são as promessas eleitorais transformadas em programa, e o principal prejudicado são as populações, as empresas e as famílias, porque do ponto de vista político é insuperável este condicionamento que surgiu no exercício do mandato conferido pelo povo democraticamente. Mas aqui na Praia, na Câmara Municipal, vive-se uma situação ligeiramente diferente, porque nós temos um partido que ganhou com maioria e depois perdeu essa maioria, mas continua, digamos, a governar. E nós ouvimos há dias o presidente da Câmara Municipal, na entrevista à televisão de Cabo Verde, dizer que não se sente minimamente incomodado e continua a aprovar os instrumentos de gestão. Isso é política, isso faz parte do jogo político. Lá o presidente tem as suas razões, mas do ponto de vista objetivo, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de processo democrático, tecnicamente posso afirmar que o PCV perdeu a legitimidade democrática para continuar a governar, porque a vontade originária que recebeu do povo para governar deixou de acontecer. E produziu um elemento novo que aconteceu em 91 a nível do Parlamento, em que o deputado David Alfer Almada, os meus votos de simpatia e amizade para o Dr. David Alfer Almada, concluiu o seu mandato como deputado independente ou como deputado não inscrito. E nós temos na Praia um fenómeno igual. Tanto um vereador desvinculou do seu partido e passa a ser o vereador não inscrito e independente, coisa que não estava prevista na nossa lei, não é? Porque desvinculando-se do partido não perde o mandato. Estás a ver? Então eu, objetivamente falando, nenhum presidente se sente à vontade se não tem condições de aprovar seus principais instrumentos de gestão municipal e convencer os seus pares a apoiar a sua visão, a sua perspectiva, a sua metodologia de governação municipal. Portanto, todo o resto faz parte do jogo político e completamente compaginável com a democracia. Para além dos partidos políticos, a lei permite também que grupos de cidadãos apresentem candidaturas para as autarquias. O Dr. Jacinto Santos não me pareceu assim muito otimista em relação ao futuro das candidaturas independentes. Exato. O que é que se passa? Exato, porque nós temos o espectro partidário cabo-verdiano é muito estreito e está, na minha perspectiva, analisando a série das eleições municipais e também eleições legislativas, digamos, a bipartidarização vai sair reforçada cada vez mais e também uma grande polarização. E quando há uma grande polarização e sem fragmentação parlamentar com
praticamente temos 2 partidos dominantes que, digamos, definem um bipartidarismo perfeito. Soluções entre esses 2 partidos têm que resultar ou de um grande desgaste ou da disrupção do sistema, com a emergência de forças políticas alternativas, que numa primeira fase ganhará muito com a captação das insatisfações, de protestos. Nós não temos isso ainda em Cabo Verde. Mas o aumento da abstenção que se tem registado não demonstra aqui algum desencanto dos cidadãos em relação aos partidos? Mas e aos ainda políticos? Está dentro dos parâmetros internacionais, não é? Salvo algumas exceções, penso que só nas últimas presidenciais em que, digamos, a abstenção foi muito grande, digamos, segundo os dados, o atual presidente ganhou com 25% das pessoas que foram às urnas. Isso para um órgão, digamos, em que todo o país é um círculo eleitoral, é preocupante, porque a representatividade não está em causa a legitimidade. A democracia ganha-se por um e perde-se por um, mas a representatividade, a base, o respaldo, digamos, e o modo de eleição do Presidente da República justifica uma participação maior. Mas, de qualquer forma, o abstencionismo é preocupante, porque pode ser sinais de insatisfação, de alinhamento, indiferença, considerar que os partidos são iguais. Isso não pode abrir, digamos, espaço para as candidaturas independentes nas autárquicas? Não, nas autarquias tem havido sempre. Sim, tem havido sempre, e posso até afirmar que esta é uma marca do municipalismo democrático cabo-verdiano, a participação cívica e democrática de grupos de cidadãos. E nos primeiros anos, grupos de cidadãos governaram muitas câmaras no país, não é? Em situação muito particular, por exemplo, quando se pensava que em 91 os partidos teriam a predominância no sistema municipal, ocorreu ao contrário, não é? Temos dois partidos a concorrerem, a maioria foram um grupo de cidadãos. Mas o grupo de cidadão tem um problema, porque ganhando as eleições praticamente desaparecem. Não criam uma estrutura para alimentar, não é? Digamos, a força que tem a responsabilidade de gestão. Raramente, na sequência da criação, foi criada associações políticas. Podem não criar partidos políticos, mas podem criar associações políticas. Onésimo Silveira... Funcionar como uma base de exatamente, apoio. Da alimentação, de articulação com os eleitores. Se tem a pretensão de participar. O que é que tem acontecido é que ganham as eleições, das próximas eleições, ou candidatas como passa a redundância, candidatos dos partidos. Digamos, perde a identidade porque não tem suporte organizativo com os partidos, não tem um sistema que funciona permanentemente, e podiam criar associações. Onésimo Silveira tentou criar isso em São Vicente, como uma associação que veio a transformar-se em PTS, não é? E depois, como diria, só em situação muito especial de ruptura, temos na normalidade, digamos, grupos de cidadãos a ganharem a Câmara. Tivemos em 95 na Ribeira Grande de Santo Antão, digamos, na sequência da primeira incisão do MPD em 93, em que o Jorge Santos foi eleito com apoio do PCD, mas também apoio de uma franja da população afeta, digamos, ao PCV. Depois tivemos a situação da Boa Vista, em que um dissidente saiu e logo a seguir ganhou as eleições. Temos o problema de São Nicolau. Eu acho que é o único caso.
Vamos lá ver agora nas próximas eleições. Percebe-se da leitura deste livro do Dr. Jacinto Santos que é contra a proposta do PICV no que diz respeito ao Estatuto do Município por defender a parlamentarização da Assembleia Municipal e o reforço dos presidentes e dos poderes e das competências do Presidente da Câmara Municipal, que passaria, digamos, ter mão livre na escolha dos elementos a partir da Assembleia Municipal para constituir a sua equipa. Porque é que, enfim, não concorda muito com esta solução? Bom, queria fazer um introito. Eu, muito antes de essa proposta ter sido passada para o papel, já em 92, 93, portanto, eu já me opunha frontalmente dentro do MPD em relação a essa ideia de presidencial, de presidencializar, tornar o sistema municipal de cabo-verdianos num tipo de um presidencialismo exacerbado. E a questão da parlamentarização naquela altura não se colocava. Portanto, eu não ponho em causa a legitimidade de qualquer força política de apresentar um outro modelo de governança municipal, mesmo sabendo que o modelo entra em contraposição com aquilo que está conformado na Constituição. E a minha oposição, porque o MPD também tinha esta proposta inicial de presidencialização do... Mas há de convir que nesta situação atual, como que se vive agora aqui na Câmara Municipal, admitamos que alguns vereadores se incompatibilizam com o Presidente, não aprovam isto e aquilo, as medidas, portanto, e o Presidente não pode fazer absolutamente nada em relação a estes vereadores, não é? Isso é um dos fundamentos porque me opus à ideia inicial. Porque parece que o sistema está posto em causa em função de casos concretos. E a culpa não é do sistema. E no seu livro faz, digamos, uma incursão histórica para mostrar que a variação é histórica. Aliás, os municípios são seculares em Cabo Verde. Exatamente. Portanto, o problema não está no sistema. O problema está nas pessoas, nos titulares que têm o mandato para exercer o poder político. O sistema não podemos mudar o sistema em função dos conflitos que surgem aqui e acolá. Não pode ser. O sistema tem que manter a sua coerência em termos de filosofia, em termos de orgânica e em termos da sua capacidade de responder aos desafios internos. Então parece que essa proposta surge para descartar os vereadores, né? Quer dizer, uma concepção de que os vereadores é um problema. Quer dizer, se o vereador não está de acordo é um problema. Não. Eu já vivi situações em que enfrentei oposição sobre tais matérias. Qual é a função do Presidente? A função do Presidente, se eu tenho um vereador que trabalha a tempo inteiro e que tem um pelouro e trabalha com as competências delegadas por mim e delegadas pela Câmara, quer dizer, cada matéria, a regra básica é negociar com o vereador. Eu, por princípio, as matérias que são delegadas ao vereador não tomo iniciativa de levá-las à Câmara. Portanto, dou o respaldo, se eu não estou de acordo, negociamos, mas dou a palavra ao vereador que tem um pelouro para apresentar. Não é? E os vereadores não têm a obrigação de concordar com tudo que é a proposta e a iniciativa do Presidente. E isto é muito importante, porque o princípio está concebido para formar a colegialidade. E depois, há uma coisa que as pessoas não estão a dar muita atenção. Parece que vamos ter, com maior frequência, executivos plurais. Portanto, com vereadores representando partidos ou grupos de cidadão. Portanto, esses vereadores que estão no executivo estão lá porque uma parte dos eleitores concordaram e aprovaram as suas propostas eleitorais. Então estão lá como vereadores, mas também consubstanciam uma posição democrática
que, no exercício das suas funções, cumpre as suas tarefas se forem convidados para exercer o seu mandato como vereador profissional e para criar alternativas de governação municipal. Muito bem. É a oposição democrática a nível local. Então, até porque no nosso sistema o Presidente de Câmara não precisa de mais poderes, mais competências. Para além de tem o que resulta da lei, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista prático, a Câmara é confundida com o Presidente. Fica-se com a ideia que o Presidente é que manda nisto tudo. Sim, mas que os vereadores são funcionários do Presidente. E não pode ser. A proposta que querem fazer, inicialmente o MPD tinha isso e deixou cair, para saber transformar vereadores em funcionários ou mero adjuntos dos Presidentes de Câmaras. Não, os vereadores vêm com a mesma base de legitimidade democrática que o Presidente. O Presidente é primo inter pares, não é? É claro que tem uma legitimidade quase reforçada, porque ele é que dá cara perante os eleitores, ele corporiza a proposta do partido pelo qual concorre, mas isso não lhe torna, não lhe confere legitimidade a mais e mais ainda. Portanto, não é um presidente de um conselho de administração de uma empresa. Exatamente. E mais ainda diria que o sistema está desenhado de tal forma em que nenhum órgão tem hierarquia sobre o outro. Por isso que o nosso sistema é bom, é um sistema calibrado, é um sistema policêntrico, e a proposta de transformar o presidente primeiro da lista mais votada da Assembleia Municipal é a proposta do PCV de 1989. Não é? É um sistema dualista em que a Câmara, não era chamada Câmara, é chamado Conselho Municipal, é eleita pelos membros da Assembleia sobre a proposta do Presidente. Mas a proposta vai mais longe quando prevê que o Presidente possa também recrutar pessoas fora, que não forem eleitas, para exercer um cargo político eletivo, definido e fixado, digamos, na Constituição, nas leis e no sistema e no Código Eleitoral. Muito bem, Dr. Jacinto Santos, não temos assim muito mais tempo. O livro foi agora apresentado aqui na cidade da Praia. Qual é a agenda para os próximos tempos? Onde é que vai levar esta apresentação? Vou apresentar o livro no dia 20 de junho em Mindelo, 21 em Santo Antão, provavelmente em Porto Novo. Aqui em Santiago estou a tratar do agendamento do lançamento em Santa Catarina e Tarrafal no dia 15, porque já tenho outras agendas. Provavelmente lançarei o livro também a 31 de agosto em Boston, Estados Unidos. E tenho convite, estou a preparar também da Universidade Mohamed V de Marrocos para fazer o lançamento do livro, e porque os amigos com quem trabalho já há longa data estão interessados em fazer a tradução do livro para francês. Depois o livro vai fazer o seu caminho. E já agora está à venda onde? Bom, passa a publicidade, está como edição do autor. Girassol Tour no Platô, ao lado da Embaixada dos Estados Unidos, à frente da Igreja de Nazareno. Portanto, quem está nas outras ilhas não tem a possibilidade de adquirir esse livro. Não tem porque vamos fazer um sistema de venda online, não é? Podemos mandar por correio ou mandar por pessoas. Já tenho pedidos de alguns presidentes de câmaras municipais, algumas pessoas. Fizemos o livro, foi pelo menos da compra teve uma boa aceitação quando as pessoas leram o conteúdo, e há um aspecto de curiosidade que vai fazer que as pessoas
E esperamos que haja muito debate em torno deste livro. Dr. Jacinto Santos, obrigado por ter vindo aqui ao nosso espaço Café Central, este Bom Dia Cabo Verde, para depois ter apresentado este livro aqui na cidade da Praia, que está agora a fazer o seu percurso, o poder local, a evolução do municipalismo cabo-verdiano, do povoamento à instalação do poder democrático.